De pé, então, irmãos. Oséias capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo aí, são só 14 versículos. Nós estaremos lendo aí os 14 versos. Todos achados? Amém. A palavra de Deus diz assim: põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Porque isso vem de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá cear e erva, não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram à Síria como um jumento montês. Por isso só Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Rogamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Usa, ó Pai, esse miserável servo do Senhor nas suas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Podem sentar, irmãos? Muito bem, né? Nós estamos aí vendo a exposição, né, do livro de Oséias, ainda que não versículo por versículo, por conta do tempo, né? Mas os irmãos viram aí que o livro de Oséias, basicamente, lá no começo, né, tem uma história ali, basicamente uma história de amor e traição e tal, mas depois o livro quase que é só juízo mesmo sobre a nação de Israel, né? E hoje, então, não vai ser diferente, né? E nós vamos falar aqui sobre o tocar da trombeta do juiz de Deus, né? O tocar da trombeta do juízo. Então, amados, os irmãos perceberam aí, né? O início já do nosso capítulo 8, o primeiro verso já fala sobre isso, né? Põe a trombeta à tua boca. E aqui, então, a ideia aqui já de que Deus, né, está ali falando para Israel que o juízo virá sobre eles, o juízo é certo, o juízo já está às portas. Obrigado. O juízo já está às portas, né? Então, a nação aqui, como nós falamos na semana passada, ela já está basicamente assim pronta já para o derramamento do juízo, justamente por conta de não ter havido, né, como nós vimos na semana passada, um arrependimento, um retorno para Deus. Pelo contrário, os irmãos se lembram, né, que ela camuflou até um certo arrependimento, ela tentou enganar, né, a Deus de alguma forma, mas a Deus ninguém engana, amém, irmãos? Ninguém engana, amém ou não? Me ajuda aí, gente, vamos lá. Mas a Deus, né, ninguém engana mesmo. Então, por mais que às vezes a gente possa enganar as pessoas à nossa volta, mostrando uma falsa devoção, né, uma falsa piedade, por mais que nós possamos, de repente, ali enganar as pessoas até mesmo com um arrependimento, falando que nós nos arrependemos de algo que nós fizemos, a Deus ninguém engana, né? E Israel, então, aqui, mesmo tentando enganar, não conseguiu enganar a Deus. Então, a nação aqui está pronta já para receber o juízo
diante de Deus. O toque da trombeta já foi soado, o aviso já está dado, que agora o juízo de Deus será derramado sobre a nação. É Deus, inclusive, quem ordena o tocar da trombeta aqui. As trombetas eram tocadas naquela época, os irmãos se lembram? Justamente para mostrar, né, o perigo de guerra. Ficavam aqueles vigilantes, né, naquelas torres ali nos muros da cidade, e eles ficavam ali justamente olhando, né, no horizonte para ver se vinha algum inimigo, algum exército inimigo contra a cidade ali. E quando eles viam alguma coisa desse tipo, né, algum problema ali que poderia causar guerra na cidade, eles tocavam a trombeta e logo aqueles que estavam por dentro da cidade, os que estavam por fora entravam também, era fechado ali as portas, né, da cidade, e aqueles que faziam parte, né, do exército ali, eles se agarravam às suas armas, já se aprontavam para a peleja. Então a ideia é essa, a ideia é de uma guerra agora, mas não é de uma guerra que um exército vai travar contra Israel. Por mais que Deus vai usar, né, a Síria para vir e derramar o juízo de Deus ali, a guerra é contra o próprio Deus, porque é Deus quem está colocando a Síria ali para justamente derramar, né, o juízo sobre a nação de Israel. Irmãos, se nós temos, né, um inimigo humano, muito bem, esse inimigo humano, né, nós podemos inclusive dizer que nós temos uma força igual, porque é um ser humano, tal como nós mesmos. Mas se o nosso inimigo é Deus, amado, que chance nós temos, não é assim? Que chance nós temos? Se nós temos um inimigo humano, nós ainda podemos recorrer a Deus, a esse ser, né, supremo, poderoso, né, onipotente, como a palavra de Deus diz. Mas se o nosso inimigo é o próprio Deus, a quem nós vamos recorrer? A Síria, basicamente, Israel aqui, ela deveria recorrer a Deus em arrependimento, sim. Mas, no entanto, ela foi protelando isso, né, e foi rejeitando até mesmo o arrependimento, buscando justamente encontrar ali e deparar-se diante do juízo de Deus. E é assim, quando nós, né, não nos arrependemos, quando nós não abandonamos os nossos maus caminhos, né, os nossos pecados, nós podemos ter a certeza, né, de que adiante nós enfrentaremos o juízo de Deus. Então, no entanto, aqui a situação agora é justamente de um Deus que está vindo derramar o juízo, né, sobre o seu povo, tentando inclusive restaurar o seu povo. Lembra que nós falamos isso muitas vezes já, né? A ideia de Deus não é destruir seu povo. A ideia de Deus aqui é restaurar o seu povo. É aquela mesmo pensar, né, que a palavra de Deus fala, inclusive o desejo de Deus é esse, que Ele venha tirar dos nossos peitos, né, aquele coração de pedra que muitas vezes nós temos, e colocar no lugar ali um coração de carne, um coração que realmente está ali amolecido, pronto realmente para se voltar àquilo que é a vontade de Deus, pronto para se voltar ao arrependimento, pronto a consagrar a sua vida a Deus. Só que por vezes, né, quando nós vamos vivendo no pecado, o que vai acontecendo é que o nosso coração vai petrificando cada vez mais. Paulo, inclusive, diz, né, que nós temos a nossa mente ou a nossa consciência cauterizada pelo pecado, ou seja, ela fica dura. Ela já fica de uma forma, né, onde nós muitas vezes nem sentimos a ação mais do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então é importante, né, que nós venhamos buscar realmente essa aproximação do nosso Deus, buscar realmente que o nosso coração, né, seja um coração voltado à vontade de Deus, ao desejo de Deus na nossa vida. E não que o pecado nos domine, que o pecado nos endureça, né, o coração, de forma que nós venhamos viver longe, distante, rebeldes à palavra de Deus, como a nação de Israel aqui está vivendo, né? Então a Síria aqui, o texto inclusive diz que ela virá como uma águia, né? E ela estava ali prestes a fazer ali um voo rasante e destruir a casa de Israel. A ideia é essa, né, de um predador. Os irmãos sabem, a águia é um predador, né? E o texto continua dizendo: põe a trombeta à tua boca, ele virá como uma águia contra a casa do Senhor, né? A ideia de vir repentinamente, né? A águia, os irmãos sabem, ela pega a sua presa, né, e a presa não tem chance nenhuma. Ela sobe acima das nuvens e ela então, né, com aquela visão aguçada que ela tem, ela consegue enxergar a sua presa, e quando ela desce, né, ela dá um voo rasante tão rápido, sem dar chance alguma para a sua presa escapar. A ideia aqui do juiz de Deus, que Deus estará usando a Síria aqui para executar o juízo sobre a nação de Israel, é esta ideia mesmo aqui de um ataque iminente, inescapável, devastador, que irá realmente ali trazer, né, sérios danos para Israel, mas é necessário para que Israel acorde, para que Israel veja que realmente a forma, né, como eles estão vivendo não agrada a Deus de forma nenhuma. Então, amado, foi proclamado tantas vezes, foi exortado Israel, mas Israel ficou com seu coração duro, endurecido, longe, distante de Deus. E agora então
Deus, né, está pronto a derramar o seu juízo sobre Israel. Então o inimigo já estava às portas, a nação já estava pronta, né, para o juízo. E as causas aqui, né, justamente a idolatria, né, do povo, que tornaram ali, de certa forma, incorrigível, porque o povo mesmo havia endurecido seu coração, apesar de Deus ter exortado já tantas vezes ele, o seu coração estava ali insensível e seus ouvidos também estavam, né, uma palavra, né, que a Bíblia sempre usa, né, um coração incircunciso, ou seja, é um coração que está cheio de sujeira, cheio de maldade, né, é um coração que não está agradando a Deus de forma nenhuma. Então, aí o tocar da trombeta, o juiz de Deus para vir sobre a nação de Israel. Então nós queremos ver hoje à noite, Deus assim nos permitindo, quais as razões que levaram Israel a estar debaixo desse juízo. Na verdade, mais uma vez, né, nós vamos estar olhando para isso, mas nós temos visto isso durante todo o estudo aqui de Oséias até aqui, né? Mas capítulo 8, mais uma vez, Deus tenta deixar para nós bem claro a razão do juízo, e ele nos ensina algo também importante que eu gostaria já de colocar para os irmãos nesse início, também aqui de introdução. Olha comigo o versículo 7, irmãos, do nosso texto, verso 7. Nós encontramos um ditado que eu acredito que todos nós conheçamos, e é um ditado bíblico, né? Que normalmente a gente fala assim, né? Que aquele que planta vento, colhe o quê? Tempestade, não é assim? Aquele que planta vento, colhe tempestade. É o ditado, versículo 7, diz assim: porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Então, olha só, nós encontramos aqui o texto, né? O ensinamento até mesmo de Paulo às igrejas da Galácia, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Os irmãos sabem o texto, nós não vamos lá, nós temos de cor, né, o texto, que diz, né, não erreis, né, não vos deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha, irmãos, nós temos aqui algo interessantíssimo e que nós todos devemos estar atentos para isso na nossa vida, porque é a lei da semeadura, não é assim? Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então isso é uma certeza. Deus coloca isso aqui como sendo uma certeza para nós. É um ensinamento bíblico de que nós temos essa certeza, que se nós plantarmos aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos o mal, nós vamos colher maldade. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher também das benécias de Deus que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Então é importante que nós venhamos entender isso. Israel aqui, né, no capítulo 8, ele vai aprender isso, e talvez aqui de uma forma muito dolorosa, porque eles plantaram durante todo o tempo, nós temos visto aí no livro de Oséias, os irmãos lembram, todo o tempo que Israel tem plantado aqui é maldade contra Deus, é o desprezo contra Deus, é o desprezo contra as coisas santas, contra aquilo que realmente agrada a Deus. É um desprezo a Deus, e se voltando inclusive para a idolatria, os irmãos lembram aí, né, voltando aos ídolos, mudando completamente o culto, justamente porque já não cultuam mais a Deus, mas estão cultuando agora ao Deus cananita, né, Baal. Eles estão então vivendo dessa forma, longe de Deus, distante de Deus, e logo se estão plantando algo errado, se estão plantando mal, é óbvio que também irão colher o mal. Olha, irmãos, nós só colhemos juízo de Deus quando nós estamos vivendo à vista daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Se nós vivemos correto diante da presença de Deus, você pode ter certeza que o que nós vamos colher vai ser bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém ou não? É assim. Então é muito melhor, né, e mais importante, nós obedecermos a palavra de Deus, nós nos rendermos àquilo que é a vontade de Deus, para que a nossa vida seja abençoada por Deus constantemente. Agora, quando nós nos revoltamos, nos rebelamos, o que virá sobre nós é o mal. Nós vamos falar um pouco mais disso aí à frente, né? Mas quais são as razões, então, que levaram Israel a estar debaixo desse juízo, a colher aquilo que eles plantaram? A razão são algumas, né? E nós estaremos vendo aqui hoje à noite. Primeira razão aí, amado, a razão da quebra da aliança. No versículo 1 nós encontramos isso, né? O Senhor dizendo aqui, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então veja aqui que há uma transgressão, há uma quebra, né, da aliança aqui do Senhor. Deus escolheu, os irmãos sabem, Israel. Israel é a nação escolhida a dedo pelo nosso Deus, amém, irmãos? Ainda que os gentios, Ele ama todos,
todas as pessoas sobre a face da terra, amém ou não? Mas com Israel ele fez um pacto, uma aliança diferente. Israel é justamente aquilo, né? A menina dos olhos de Deus. Israel, nós sabemos muito bem sobre isso, inclusive na própria escatologia bíblica, né? Nós encontramos ali que Deus vai tratar, inclusive com Israel, de uma forma totalmente singular, especial, sobre a nação de Israel. Nós separamos muito bem, a palavra de Deus separa muito bem os gentios e os judeus. Ainda que Deus ama a todos, mas há um calor, há um amor, há um pacto, né? Especial com a nação de Israel. Na própria escatologia nós vemos, né? Toda a nação se converterá em um só dia. Enquanto que, olha, né? Nós temos, entre os gentios, nós não temos tal promessa. Nós temos para Israel, a promessa, inclusive, de uma nação, né? Que Deus irá conduzi-la sempre em triunfo diante dos seus inimigos. E é justamente isso que acontece, né? Toda nação que se levanta contra o povo de Deus, se não for para juízo, Deus não deixa de maneira nenhuma essa nação lograr êxito, né, nas batalhas. Pelo contrário, Deus vai, Deus salva e Deus vai e vence a guerra realmente por Israel. Então, com certeza, a nação aqui é um povo separado, é um povo escolhido por Deus. Agora também, há algumas características aqui também que se aplicam a nós como igreja. E nós também somos esse povo também, separado por Deus, comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Amém ou não? Um povo especial. Agora veja que muitas vezes também nós estamos seguindo tal como a nação de Israel. Israel está aqui transgredindo a aliança de Deus, justamente na questão, né, de que mesmo Deus ali tendo escolhido, tendo liberto, protegido, abençoado ali a nação de Israel, em certo momento aqui da história, Israel se levanta contra Deus. Israel volta, né, ao pecado, volta à idolatria, esquece inclusive daquilo que é a aliança que Deus tem estabelecido para com Israel, e eles vão viver, inclusive, a vida tal como gentios, que eram, inclusive, né, os ímpios naquela época. Né, os gentios ali viviam na impiedade mesmo. Né? Então, veja, amado, como Israel aqui tem transgredido a aliança de Deus. Os irmãos sabem, eles já estão voltados aos ídolos, eles já deixaram de ler a palavra de Deus, inclusive lá nós encontramos no início do texto, do livro, né, falando sobre isso, né, que é por falta de conhecimento o povo estava perecendo, ou seja, eles haviam abandonado a palavra de Deus, a lei ali, eles haviam abandonado aquilo que era a vontade de Deus para as suas vidas, envolvidos, né, com idolatria, com a própria, né, questão também da prostituição, não só a prostituição religiosa através da idolatria, como até mesmo a prostituição ali através, né, dos atos sexuais que eram tidos inclusive como culto dentro dos templos ali em Jerusalém. Então vejam, amado, que havia, né, aqui obviamente eles desviado a sua conduta, desviado-se daquilo que era aliança, ou seja, daquele pacto qual Deus havia feito com eles. No entanto, Israel aqui desprezou a Deus, quebrou a sua aliança, Israel abandonou, né, a fidelidade que eles deveriam ter para com Deus e se embrenhou, né, de certo modo, aí atrás dos deuses e dos pecados que havia no mundo, né, pagão aí. Então, olha só, a nação de Israel, o povo de Deus, agora abandonando tudo e indo viver tal como os perdidos. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus também, hoje em dia, ela está vivendo basicamente dessa forma, né? Abandonando aquilo que são os ensinamentos de Deus, abandonando aquilo que a palavra de Deus diz que o cristão deve fazer, a forma como ele deve viver, e a igreja tem se embrenhado, né, no pecado cada vez mais. De forma que é triste a gente dizer isso, né, mas os irmãos sabem que é uma realidade. Hoje há muitos crentes que se dizem crentes, e a vida dele é igual do perdido, ou se não, pior do que a vida de um perdido. Era aquele povo que era para viver de forma santa. Sede santos porque eu sou santo. Amém, irmãos? Era aquele povo que era para ser luz entre as nações. Era aquele povo, né, que era para ser ali o sal nessa terra. A igreja de Cristo Jesus também. Há uma similaridade, né, uma semelhança entre Israel e a própria igreja, em alguns pontos. Então, olha só, era esse povo para viver de forma diferente, mas agora estavam vivendo absolutamente igual e até pior mesmo do que os perdidos ali, né, os gentios. Então, olha só, Israel então transgrediu a aliança. Israel rebelou-se contra a lei, né? A parte B do versículo aí 1 diz sobre isso, né? E rebelaram contra a minha lei. Sabe o que é a rebeldia, irmãos? No caso aqui, né, contra a lei de Deus, é rebelar-se de forma realmente assim consciente. Não é aquela questão de que a pessoa, né, ela não vai fazer ali porque ela não sabe, mas ela sabe o que ela deve fazer,
a forma como ela deve viver e, conscientemente, ela deseja não fazer. Ela se rebela contra aquilo. Ela se rebela contra aquilo que é certo, contra aquilo que agrada a Deus. Assim, Israel havia se rebelado contra a lei de Deus. A lei de Deus aqui foi dada, né, a Israel, para proteger o povo, inclusive. Os irmãos sabem sobre isso. Há uma lei, né, aqui, na lei bíblica, há a questão, né, da lei cerimonial, há a questão ali da própria lei moral, e há também a questão ali da lei até mesmo de sobrevivência da nação. Então, uma das questões aí que era para eles, inclusive na sobrevivência, que era muito importante, né, que Deus colocou, porque parece que a cultura ali não era uma cultura de muita asepsia, né, na época, era a questão, até mesmo, irmãos lembram, de que o judeu ele não comia sem lavar as mãos. E era uma lei que era justamente para a preservação deles. Então, os irmãos lembram disso, né? Imagina, comer sem lavar a mão, né, naqueles dias. E olha, tantas doenças, né, que eles poderiam ser acometidos ali e a nação morrer. Então, olha só, Deus cuidando da nação, preservando a nação, ele institui algumas leis ali importantíssimas nessa questão, né, para a preservação da nação de Israel. Então, tanto a questão do lavar as mãos, de não comer porco, né, que era justamente eles muitas vezes peregrinando ali, eles só davam aquela chamuscada na carne e comiam. Agora imagina a carne de porco, né, que os irmãos sabem aí que há um risco, né, muito grande se ela não for armazenada, né, da forma certa e tudo, de ter ali uma enfermidade, às vezes até chegar realmente à morte. Então, Deus havia estabelecido a lei até mesmo para proteção do povo, para preservar o povo. Irmãos, não é diferente. Nós temos aqui em nossas mãos o livro da lei de Deus, amém ou não? Nós temos aqui, tudo que está escrito aqui é para preservação do homem, amém ou não? Para preservação do homem, tanto na questão da preservação espiritual, quando este homem então entende o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus, se rende a Cristo, recebendo ele como seu único e suficiente salvador, e ele então é preservado da destruição, ele é preservado, né, do lago de fogo, do sofrimento eterno, por causa de Cristo Jesus, quanto também na vida cotidiana, a preservação. Olha, se o homem for entregue a si mesmo, aos seus próprios desejos, irmão, a nação é extinta. O homem só deseja para si aquilo que vai realmente destruí-lo. Nós temos visto isso constantemente, né? Nós temos visto, inclusive, na questão aí, eu vou citar aqui, né? A questão aí da homoafetividade, né? Nós temos visto isso. Olha só, há todo um levante, né, sobre essa questão, até mesmo um certo incentivo sobre isso. E olha, amado, é isso que vai, se o homem se enveredar por esse caminho, é isso aí que vai causar a extinção da nação. Porque nós sabemos, né, que precisa de homem e mulher. Nós não podemos, né, ter homem e homem, mulher e mulher, não vai gerar nada, vai chegar ao fim da nação. Mas é aí que o homem embrenha. O homem embrenha sobre tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é para o seu mal, tudo aquilo que é para a sua autodestruição. Nós vemos drogas, não é assim? Olha o crescente, né, que nós temos hoje de usuários de drogas no nosso país e no mundo. E quem é que não sabe que a droga destrói? Todo mundo sabe. Tanto eles que vendem, quanto aqueles que consomem, eles sabem. Eles estão careca de ver, inclusive, pessoas que de repente estão lá na biqueira junto com eles, usando ali debaixo das pontes, né, ali no meio do mato, e que estão morrendo ali. Eu me lembro, né, eu acho que eu já citei isso para os irmãos aqui, eu me lembro uma vez lá em Franca, a gente fazia trabalho, né, num bairro lá perto da igreja, justamente com essa questão, né, de dependente químico. E uma vez eu saí com o meu cunhado, né, Marcinho, a gente foi fazer uma visita, e nós corremos atrás de um rapaz, corremos assim, né, procurando ele, né, até que a gente encontrou ele no bairro lá. Nós rodamos uns 2 bairros para encontrar ele lá. E aí a gente conseguiu encontrar ele. Eu não me lembro agora, né? Fugiu o nome do rapaz. Mas ele, irmãos, aquele dia que nós encontramos com ele, nós falamos com ele sobre Jesus, ele, por conta do contínuo uso de crack, ele estava, né? Segundo o médico, os pulmões dele ficaram como se fosse petrificado. A respiração daquele rapaz parecia de alguém, né, que estava afogando mesmo. Ele fazia... Era assim que ele respirava. E era constante, não era de vez em quando, não. Ele respirava assim todo o tempo. E a gente tentando falar para ele de Jesus, e se não me engano, né, depois de 3 dias que a gente encontrou com ele, ele faleceu. O médico já havia desenganado ele mesmo. Tudo por conta do uso de drogas.
de drogas. Então veja, irmãos, que o homem sem Cristo, ele pende sempre para aquilo que vai causar a ele a sua destruição. É a palavra de Deus, é que nos guarda, que nos protege, que nos traz em segurança. Amém ou não? É ela. Porque sem ela, irmãos, o homem destrói a si mesmo. Mas veja, a nação de Israel está fazendo justamente isso. Ela acaba de abandonar a lei do Senhor, acaba de transgredir a aliança com o Senhor, e ela está causando a sua própria destruição. O juízo de Deus recaindo, então, sobre a nação. Israel abandona a Deus e se rebela contra a lei, transgredindo. Eles taparam, né, os ouvidos à palavra de Deus. Irmão, será que nós também não temos feito a mesma coisa? Às vezes chegamos na igreja, né, um pastor prega, às vezes outro irmão está pregando e ensinando. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Não, pastor, eu não tapo os ouvidos com respeito à palavra de Deus, não. Irmãos, aqui há uma questão que às vezes pode ser simbólica apenas. Você não tapa os seus ouvidos à palavra de Deus, mas você ouve ela aqui sem tomar ela para si, para aplicar na sua própria vida. É a mesma coisa que tapar os ouvidos da palavra de Deus, ou seja, é recusar, é realmente manter-se rebelde, vivendo de uma forma que não agrada a Deus. É a mesma coisa, né? Colocar os dedos no ouvido. Mesma coisa. Os irmãos se lembram que a nação de Israel, nós vimos, né, no decorrer do estudo, que a nação de Israel está lá. Ela ainda está prestando seus cultos. O pessoal ainda vai à igreja e tudo, mas não querem saber da palavra de Deus em momento nenhum. Irmão, será que nós estamos assim? Deus abençoe. Que não, né? Deus nos ajude que nós possamos realmente estarmos atentos à palavra de Deus, buscando aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Então, próximo aqui. Outra razão aqui que levou Israel a estar debaixo do juízo de Deus, não só a quebra da aliança com Deus ali, né, transgredindo a aliança e também se rebelando contra a lei, mas também, em segundo lugar aqui, a incoerência espiritual a qual a nação de Israel vivia. E aí nós vemos aqui a questão, né, no versículo 2 e versículo 3. Olha comigo aí, diz assim: e a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. E Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Veja que mais uma vez a palavra de Deus aqui mostra, né, que a nação aqui, ela está realmente aqui rebelde também contra Deus. Há aqui, né, uma incoerência espiritual, porque eles dizem conhecer a Deus, como foi falado no capítulo, na semana passada, dizem conhecer a Deus, mas não querem viver segundo a vontade de Deus. Olha, irmãos, uma confissão aqui, mentirosa, mais uma, né, que eles fazem aqui no texto. Eles estão dizendo aqui que eles adoram a Deus, mas eles adoram da boca para fora. Não há uma adoração genuína, uma adoração que sai, né, do coração, da alma, aqui de maneira nenhuma. Eles estão longe de Deus. Eles tinham palavras bonitas nos lábios, mas um engano no coração. Eles estavam vivendo realmente ao avesso daquilo que era a vontade de Deus, vivendo ali, realmente pregavam a palavra, ouviam a palavra, mas não viviam a palavra de maneira nenhuma. Então, aqui, o dizer deles aqui, sobre que eles conheciam a Deus, não passava de mentira. O dizer, inclusive, que eles adoravam a Deus, não passava, né, de uma mentira. Os irmãos sabem, 1 João, capítulo 2, versículo 4, né, diz que ali diz, né, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é o quê? É mentiroso, não é assim? Lá em João 15 diz, né, que vós sereis os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Olha só, há uma incoerência total com alguém que se diz crente, cristão, que é servo de Cristo Jesus e não obedece a sua palavra, que não vive em prol da vontade de Deus. É uma incoerência terrível, porque o verdadeiro discípulo, ele vive de acordo com os mandamentos, ele busca realmente ali viver agradando, né, ao Senhor nosso Deus. Então não basta nós honrarmos a Deus, nós falarmos a Deus da boca para fora, não. Nós precisamos, até mesmo aqui, demonstrar com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. Que de fato nós amamos a Deus. E nós demonstramos de que jeito que nós amamos a Deus? Obedecendo a sua palavra. Amém, irmãos? Buscando viver de forma que agrada a Deus. Amém, irmão? É assim. De que forma que eu mostro, né, que eu amo a minha esposa? É óbvio que é tentando agradá-la. Cuidando dela. Zelando dela. Da mesma forma, a minha demonstração de amor para com Deus é justamente isso. Eu preciso reverenciar a Deus, eu preciso cuidar das coisas de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, olha, a nação de Israel aqui,
Ela é incoerente nessa questão espiritual, por isso ela sofre o juízo de Deus. Ela não está ali, né, vivendo de forma correta. Há uma confissão mentirosa, há uma prática aqui contraditória, né, porque olha, diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas vive uma vida de pecado. Ora, irmãos, eu acho que nós precisamos orar todos os dias a Deus, a fim de realmente conhecer o nosso Deus. Orar e ler muito a Bíblia, a fim de conhecer o nosso Deus. Inclusive para que nós, né, venhamos ter a real visão de quem é o nosso Deus. Que o nosso Deus não é aquele que tem prazer na impiedade, prazer no pecado. Pelo contrário, ele abomina tudo isso. Amém, irmãos? Ele abomina. E o que ele deseja que nós, a forma que ele deseja que nós vivamos, é justamente uma vida de santidade. Uma vida para ser luz realmente nesse mundo de trevas, para ser sal aqui, para dar inclusive sede aos perdidos sobre Cristo Jesus. Então olha que a nossa espiritualidade não pode ser incoerente com a nossa vida. Ou nós vamos sofrer o mesmo juízo de Deus sobre nós. Talvez nós estejamos até mesmo sofrendo. Eu disse isso um pouco a semana passada, né? Talvez há enfermidades, há tantas questões que nós estamos passando por dentro das nossas famílias, e é justamente o juízo de Deus recaindo por conta do nosso pecado. Não estou dizendo, né? Vou mais uma vez dizer aqui, para ninguém depois falar, o pastor falou que todo mundo que fica doente é por conta do pecado, né? De certa forma é, irmãos, tá? De certa forma é. Porque não haveria enfermidade se o homem não tivesse pecado lá atrás no Éden. Amém ou não? Não haveria enfermidade. Amém ou não? Então, de certa forma, é. Ok? Mas há aquelas enfermidades que às vezes vêm como juiz de Deus sobre a nossa vida mesmo. Para fazer a gente, inclusive, voltar, né, arrepender e mudar de direção. Nós vemos isso de uma forma muito clara na vida dos nossos filhos, né? Assim, ó menino, aqui em Pitangueiras a gente quase não vê por essa questão, né? Porque aqui faz calor direto, né? Mas lá em Franca, na época de frio, é frio mesmo, né? E aí os pais falam assim, eu lembro quando era criança, meu pai falava assim, menino, vai calçar o chinelo, né? Vai pegar friagem nesse pé. Mas a criança tá lá, né? Desobedecendo, andando descalço. Esqueci, pai. Daí a pouco, o que acontece? Tá lá resfriado, né? Sofrendo, espirrando, às vezes com febre, garganta infeccionada, tantos problemas que vêm. Desobediência contra os pais. Juiz de Deus, mostrando, ó, tá vendo? Você não pode desobedecer seu pai, não. Você tem que obedecer o seu pai. O próprio Deus mostrando isso. E eu estou mostrando de uma forma simples aqui. Mas isso acontece não só na vida dos filhos, acontece na nossa vida também. Na nossa vida também. A palavra de Deus, inclusive, diz isso, né? Nós precisamos acertar a nossa vida com Deus para, inclusive, nós sermos sarados. Para sermos sarados. Então, será que, de repente, na nossa vida não há algo, né, que nós precisamos aí acertar? E eu falo nossa vida, né? Não estou falando apenas com os irmãos, né? A pregação também é para mim. Mas veja, irmãos, nós precisamos realmente ter uma atitude coerente com a questão espiritual, com aquilo que a palavra de Deus aqui nos ensina. Uma consequência aqui, inclusive, nesta vida espiritual aqui, onde há uma confissão mentirosa, onde as práticas, né, da vida cristã são contraditórias, ou seja, não estão em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus, há uma consequência aqui que é inevitável. Versículo 3, olha só de novo comigo, que diz aqui, Israel rejeitou o bem. O inimigo vai fazer o quê? Vai persegui-lo, ou persegui-lo-á. Ou seja, com isso tudo aqui, se eu vivo dessa forma, né, se você vive dessa forma, com uma confissão mentirosa, com uma prática, né, contraditória, é óbvio que vai vir consequências inevitáveis, que é o quê? É o juiz de Deus sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus. Nós conseguimos enxergar isso até mesmo hoje em dia, né, nas igrejas. Igrejas que outrora foram fiéis na palavra de Deus. E de repente começam a desviar, né, desembrenhar pelos maus caminhos, por outras veredas, e Deus colocando a sua mão ali, punindo aquela igreja, de forma que aquela igreja, de repente, em algum momento, ela volta de novo ao eixo. Ou se ela continuar na sua rebeldia, né, o que tem preparado ali é juízo. Mas nós temos que ter isso na nossa mente, irmãos. Com Deus não se brinca, amém ou não? Com Deus não se brinca. Espero que Deus, né, não esteja tocando a trombeta do seu juízo para nenhum de nós aqui. Terceira razão aí que levou Israel a estar debaixo desse juízo foi também a secularização política. Os irmãos se lembram ali em Israel, olha só no versículo 4, ele diz assim, eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não soube,
da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Veja que essa secularidade aqui, né? No caso de Israel, os irmãos lembram, quando Deus faz o pacto com Israel, Deus estabelece um governo totalmente diferente. Não há um governo assim no mundo hoje, a não ser na igreja de Cristo Jesus, amém? Que era o que? Era o governo teocrático. Não havia rei, não havia presidente, não havia nada disso. Quem governava a nação, quem mandava na nação era o próprio Deus, através dos seus profetas, inclusive. Então era o governo chamado, né, de governo teocrático. Os irmãos se lembram que depois Israel começa a namorar, né, as nações gentias, e eles então começam a pedir para Deus: olha, nós queremos que o Senhor constitua sobre nós reis como os gentios têm. Nós não queremos mais saber desse negócio do Senhor mandando na gente, não. Nós queremos que os homens mandem em nós. E aí tem a maior, e desculpa aí, irmãos, perdão da palavra, mas a maior desgraça na questão de governo no mundo começa aí. Que é justamente Deus sendo deixado de lado e o homem começa a governar sobre o homem. E aí nós só temos problemas, não é assim? Então hoje nós podemos olhar a monarquia, né? Vamos mudar o Brasil, né? Vamos fazer um negócio aqui, já que aqui a gente não está dando muito certo com a democracia, vamos mudar para a monarquia, não é assim? Monarquia vai dar certo? Não. Nós vemos tantos países, pode ser talvez, por exemplo, você vai para a Inglaterra, né? O sistema monárquico ali é um pouco diferente e tal, parece que até é melhor do que o sistema aqui do Brasil, mas é cheio de problema também, porque é o homem, são seres pecaminosos, injustos, que estão governando o povo, governando a nação. Israel, eles tinham ali um governo que era para ser o governo justo, que é Deus, era Deus quem governava sobre a nação, mas eles estão pedindo, né? Ou seja, estão secularizando essa questão aqui da política ali em Israel. Os irmãos se lembram, né? Foram 120 anos de reinado unificado. O primeiro rei que se levantou após esse pedido da nação de Israel foi Saul. Houve 120 anos onde o reino era um só. Depois de 120 anos, com a morte, né, de Salomão, o reino é dividido, né? Há o reino do sul, o reino do norte, como nós temos visto aqui. O reino, então, ele é dividido. Agora só há problemas, porque há mais uma divisão e uma divisão para pior. Porque lá ainda no reino, né, unificado de Israel, vinha daquilo que era a origem que Deus havia estabelecido, que era a descendência, inclusive, davídica, que deveria continuar vindo. Salomão e os demais reis vindo ali da descendência davídica. Agora, não é assim. O reino se divide, e agora aqui, né, o reino do norte aqui, chamado também de reino de Israel, de Efraim, ele então constitui agora reis para eles, fora daquilo que era a linhagem davídica, fora daqueles que era o que Deus havia escolhido. E os irmãos lembram, nós falamos bastante sobre isso, né, que a maioria dos reis que subiram ali no reino do norte, que foram reis, eles vieram através justamente de chacinas, né, onde havia um levante, eles matavam a descendência toda daquele rei e assumiam o trono no lugar daquele rei. Olha só. Então a nação ia de mal a pior, essa política dentro da nação, né, era secularizada, e olha que o texto ele diz aí pra gente, versículo 4, né, que eles fizeram reis, mas não por mim, ou seja, não eram reis da vontade de Deus, não foram aqueles que Deus havia instituído da linhagem davídica, constituíram príncipes, mas eu não soube. Ou seja, eles nem buscaram conhecimento de Deus, permissão de Deus para ver quem é que iria reinar sobre eles. E olha só, eles estão aqui indo completamente contrário àquilo que era a vontade de Deus. E os irmãos se lembram, né, que aí então, começa nesse reino dividido aí, Jeroboão I, ele assume. E Jeroboão I toma uma decisão, irmãos, no reino ali, que vai causar o mal dentro do reino aqui, durante 209 anos. Que é justamente, ele tira o culto também de Jerusalém. Ele acaba tirando isso, né? Olha o versículo 4 ainda, a parte B do versículo, diz assim: da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Agora veja o que eles fazem, né? Ali, Jeroboão faz um bezerro e fala assim: agora vocês não precisam ir lá mais adorar, não. Para que andar esse tantão, né? Para quê? Não, agora vocês podem ficar aqui mesmo. Está aqui, ó, esse é o nosso Deus. E agora então, o próprio rei, né, ali, Jeroboão I, ele coloca, né, institui ali em Israel a idolatria. E a nação se envereda por isso aí durante todo o tempo, né, até a reunificação aí do reino novamente. Ela vai enveredando por esses caminhos. Então veja, amado, como que mais um, né, dos motivos aqui que
causou esse juízo de Deus foi justamente essa questão, né, da secularização política, a secularização também religiosa. Nós vamos estar vendo aqui que é outro motivo também, outra razão pela qual Israel estava debaixo daquele juízo. Então, quarto lugar, né, nós vemos isso. A próxima razão, então, que levou Israel a estar debaixo do juízo de Deus é a idolatria. Né? E aí nós encontramos essa parte 4b até o versículo 6. Então diz assim: da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Porque isso vem de Israel. Um artífice o fez. E não é Deus, mas é um pedaço. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Né? Então, olha lá, o rei, né, que havia feito aquele bezerro agora para ser adorado ali, e agora Deus está ali, né, falando: olha, por conta disso também que o meu juízo recairá sobre vocês, por conta da idolatria. Irmãos, a idolatria, ela começa na mente humana, não é assim? Todos os momentos que nós encontramos na história, um ídolo, né, sendo formado, ele é formado na mente humana. Aquilo não existe, né? Nós vemos, por exemplo, um do período, né, histórico na Bíblia, onde foi levantada uma idolatria muito rápido, né, inclusive, e foi também desta forma, foi naquele momento onde Deus estava dando ali, inclusive, a lei ao povo de Israel. Os irmãos se lembram que Moisés, ele vai, né, sobe no monte, Deus então vai dar a Moisés ali as tábuas da lei, e a nação fica embaixo. 40 dias se passam. A nação já começa a olhar e já falando: olha, com certeza Deus matou esse Moisés por lá. Esse cara não vai voltar mais não, já passa 40 dias, gente. Não é possível, né? Demora tanto assim, que lei é essa? E o povo começa a ficar consternado ali mesmo, ali, começa a ficar bravo com aquela situação. Daí a pouco, o povo fala assim: ó, nós queremos é outro Deus, porque esse Deus aí já não serve pra gente não. Cadê? Sumiu com Moisés. E aí então eles vão, né? Tomam ali ouro entre as famílias de Israel, e eles fazem lá um bezerro, né, de fundição, e agora então eles começam a adorar aquele bezerro como se fosse o seu Deus. Agora depois, irmãos, isso para piorar, pensa comigo aí, tá? Acorda aí, pensa comigo, ó. Para piorar, isso acontece depois de Deus mesmo, Yahvé, né? Ele ter libertado a nação de Israel de uma forma maravilhosa, poderosa, da mão dos egípcios, que os irmãos se lembram. Mas olha, o povo agora: não, nós não queremos esse Deus que se mostrou tão poderoso para a gente, não. Vamos fazer um para nós. Ou seja, vamos deixar esse verdadeiro para lá e vamos fazer um falso aqui. Vamos. Esse verdadeiro aí é muito forte, é muito poderoso, ele é muito, né? Vamos fazer um aqui para nós aqui, que vai ser tudo aquilo que a gente quer e pronto, acabou. E é interessante que logo em seguida que eles fazem aquele Deus, eles já vivem, né? Já vão para a promiscuidade, já se embrenham no adultério, já vira aquela bagunça. De forma que Moisés desce do monte, quando ele chega ali, o que ele encontra é isso. É ali um povo voltado, né, à idolatria, praticando ali, inclusive, a prostituição. E Moisés, os irmãos se lembram um texto, né, ele fica bravo. Ele joga aquelas tábuas ali da lei, né? De forma que Deus tem que escrever 2 vezes a lei. Ele joga aquilo no chão, aquilo se espedaça ali. E há ali, né, de uma certa forma, Moisés faz ali uma limpeza espiritual no meio do povo, e ele sobe de novo no monte. E aí ele fica lá mais 40 dias para voltar, né, com a lei do Senhor ali. Mas veja como foi rápido. Irmãos, isso mostra para a gente, e é importante que a gente analise isso na nossa vida, porque o homem, ele tem uma rapidez em se voltar para outro Deus, que não o verdadeiro Deus. Há uma facilidade tão grande da gente se voltar para um Deus que não o verdadeiro Deus. E às vezes a gente nem perceber que na verdade nós somos idólatras. Porque o que é a idolatria? Se não colocar qualquer outra coisa, não importa, qualquer outra coisa no lugar de Deus na nossa vida. Logo, irmãos, essa idolatria não precisa ser lá um bezerro de ouro que foi formado, não precisa ser uma estátua de alguém, né, que você fez com as suas mãos ou comprou feito pela mão de alguém. Logo, pode ser qualquer coisa. Pode ser eu mesmo, ser o meu próprio ídolo.
pode ser de repente a minha esposa, pode ser os meus filhos, pode ser o dinheiro, pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser tantas coisas que eu tenho colocado no lugar de Deus na minha vida. Então aqui, irmãos, nós precisamos realmente averiguar, né, a nossa vida aqui, para ver se em nossa vida não há realmente ídolos, que podem ser, como eu disse aqui, dos mais diferentes possíveis. Então a origem aqui da idolatria, ela começa no coração do homem. O homem que inventa os seus ídolos. Não é Deus que faz, é o homem, inventa mesmo. Olha, esse bezerro aqui, né, de ouro que foi feito, não existia isso. Eles nunca viram um Deus dessa forma. Nunca um Deus desse ajudou eles. Não, eles só foram lá e fizeram, fruto da imaginação humana, né? A palavra de Deus fala isso em vários momentos aí nas Sagradas Escrituras. Mas veja, há aqui a origem. Agora há também aqui os efeitos, né? Samaria, no versículo 5, olha comigo, versículo 5 novamente. O teu bezerro, a Samaria, te rejeitou. Aqui falando sobre o próprio Deus. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a pureza? Serão incapazes. Agora veja aí, há aqui, né, a questão da idolatria aqui, que os feitos, né, da idolatria. Samaria rejeitou o Senhor para adotar um culto idólatra. Deus rejeitou também a idolatria e ele rejeitou também os idólatras. Isso é interessante, irmãos, da gente ver. Porque Deus rejeita aquele que pratica a idolatria. Deus é um Deus zeloso, amém ou não? Eu falo rejeitar na questão mesmo de culto, de ter como filho. Qualquer pessoa que chega, né, para adorar a Deus, mas dentro do seu coração há um ídolo, é óbvio que essa adoração, né, ela não chega à presença de Deus de maneira nenhuma. Olha aqui no texto, né, está mostrando aqui justamente que Deus rejeita a nação de Israel aqui por conta da sua idolatria. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. Você está sendo rejeitado justamente por conta da idolatria. É óbvio. A própria palavra de Deus, inclusive, nós temos um texto mais forte ainda que diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus, não é assim? Nem os afeminados, ele dá uma lista grande lá. E lá no meio há a questão do idólatra. Por quê, né? Para ser de Deus precisa crer que há um só Deus, amém ou não? E reconhecer a esse Deus, o seu Filho, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, amém ou não? Agora, o idólatra normalmente coloca a sua fé, a sua confiança naquele ídolo, não é assim? Por exemplo, né, nós temos aí a religião romana, e alguns acham que vão chegar no céu por meio de Maria. Maria é que faz às vezes, ela intercede lá, e na hora que de repente, não, agora você vai, né, maldito, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí Maria vai entrar no meio e fala assim, não, filho, não, calma aí, não é assim não, dá uma outra chance para o menino, né? Pode mandar ele para o céu. Não existe isso. Amém ou não? Aquele que não crê unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, com a sua boca confessando a Ele como seu Salvador, amado, aquele que não faz isso, ele vai morrer e ele irá para o inferno, porque é unicamente por meio de Cristo Jesus. Amém ou não? Então a idolatria, né? Ela traz isso. Também impiedade, né? Aqui leva à idolatria. E esta desemboca, inclusive, aqui na devassidão, na imoralidade. Até quando serão eles incapazes de alcançar a pureza? O texto diz. Até quando? Lembra, a nação está aqui cometendo todos os tipos, né, de práticas ali sexuais, né, de impurezas sexuais. A idolatria também tem efeito de trazer sobre o idólatra também a própria ira de Deus. O texto diz, a minha ira se acendeu contra eles. Olha, Deus se ira realmente com aqueles que são idólatras. Os irmãos lembram que há vários momentos aqui, Deus se irando contra a nação de Israel, por quê? Deus está abençoando Israel, e Israel está louvando a Baal. Oh, graças a Deus, Baal nos ajudou, oh, Deus Baal. Oh. E é Deus quem dá as bênçãos, não é assim? A gente vê isso no Brasil, né? Nós temos aí o setor do nosso país mais seco, e o pessoal pede lá, né, para os seus santos. E aí quando Deus manda a chuva, porque quem manda a chuva é Deus, amém ou não? É Deus. Não é lá o padre, como é que chama o padre lá do Nordeste, gente? Padre Cício, né? Eu fui lá em Juazeiro, gente, lá tem uma estátua enorme desse negócio lá. Enorme mesmo. Nunca vi um trem daquele tamanho. Né?
não é Padre Cícero que manda a chuva para eles, é Deus, amém ou não? Mas na hora de agradecer, eles agradecem a quem? Padre Cícero. Então, olha só, Deus se ira, né, com respeito a isso, porque eles estão louvando, né, dando o louvor que era para ser de Deus, dando aos ídolos. A idolatria também é uma quebra do primeiro e do segundo mandamento, né, da lei lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 6. Os irmãos se lembram lá, né, que a lei ali, inclusive, fala, né, sobre que não deve adorar a um outro Deus, não deve prestar culto a esse Deus, que não deve fazer imagem, né, de nada semelhante do que há na terra ou em cima, né, no céu. Veja que Deus coloca tudo isso bem claro nas Sagradas Escrituras, mas muitos se voltam à idolatria. E a nação de Israel está sofrendo juízo aqui por conta da idolatria. Quinto, aqui, razão pela qual o juízo de Deus vem sobre eles, é justamente aqui porque há uma retribuição, e é aquilo que nós falamos, né, na introdução. É uma retribuição. Eles plantaram o que era errado. Eles viveram de forma errada diante da presença de Deus. E agora o que vem sobre eles é justamente o mal que eles mesmos plantaram. Olha o verso 7 a 10, diz assim, nós estamos terminando. Porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram a Assíria como um jumento montês, por si só. Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei e dos príncipes. Então veja aí que há aqui a retribuição, né, pelo mal. O texto diz inclusive aqui que há as consequências ali, né, que são inevitáveis, que virá sobre a nação, a sua pobreza. A sua pobreza. Irmãos, eu não vou poder afirmar isso com certeza, mas há algo interessante sobre o nosso país. Como as regiões mais pobres do nosso país são as regiões mais voltadas à idolatria. Os irmãos já notaram isso? As regiões mais pobres do nosso país são as regiões que são mais voltadas à idolatria, aonde ainda existe o menor número, por exemplo, de evangélicos. Menor número de evangélicos. Ou seja, a idolatria, a vida, né, longe de Deus, vai levar o homem a quê? A miséria. Eu posso falar da minha família, né? A minha família, quando não era salva por Cristo Jesus, minha família vivia de uma forma miserável, sim. Por mais que, de repente, né, tinha um salário até bom e tudo, mas vivia na miséria mesmo. Às vezes eu fico olhando, né? Não sei se os irmãos têm percebido isso, mas eu percebo. Você já viu como que os traficantes normalmente são as pessoas que vivem de uma aparência mais miserável possível? Não pode, parece que não ganha nada, ou não pode desfrutar daquilo, ou Deus prende eles na miséria, não é assim? Eu não estou falando dos grandes traficantes, não, porque é muito dinheiro, né, envolvido. Mas desses que normalmente a gente encontra, a gente tropeça pela rua aí. Vendem drogas e tudo, mas às vezes não tem nada. Nada mesmo. Por quê? Porque o diabo, ele segura o povo na miséria mesmo. Não é assim? É isso. Aquele que dá vida e vida em abundância, aquele que abençoa é Deus, né? O diabo, por mais que as pessoas achem que às vezes estão sendo abençoadas por ele, na verdade estão sendo lesadas por ele. Diz o ditado, né? Que o diabo dá com a mão, ele tira com as duas. É bem assim. Então veja que aqui há uma retribuição por conta da vida pecaminosa, da vida longe, distante de Deus, sobre a nação, que Deus, inclusive, deixa e mantém eles na pobreza. De forma, inclusive, que, olha, não vai produzir. E se produzir, é o que Deus está dizendo, e se produzir, seus inimigos vão vir e vão tomar de você. Tudo isso aí. E é isso que acontece. Lá na frente, a Síria domina Israel e ela coloca encargos terríveis. Israel agora precisa trabalhar para produzir o alimento para ela e também para o seu opressor. E é óbvio que o opressor vai ficar com o melhor, vai ficar com a maior quantidade, e Israel vai sofrendo por conta disso. Então a pobreza é instalada aqui. Há uma exploração, né, também, como eu disse aqui no versículo 7, né, na parte C aqui também, da Síria, oprimindo aqui o povo. E há, obviamente, aí ainda dentro dessa retribuição inevitável aqui que Deus havia estabelecido, a questão do cativeiro, né? A nação é levada cativa. O resultado final aqui da maldita semeadura, né, feita por Israel aqui em seu amargo cativeiro. Eles não vão ter, né, as bênçãos de Deus recaindo sobre eles ali naquele momento, porque eles estão sofrendo o juízo de Deus. Eles vão ser realmente ali causa, né, ali um opróbrio entre o povo.
de forma que o texto diz, inclusive, para nós aí, né, que a nação era um vaso que ninguém, ó, no versículo 8, né, diz, é um vaso em que ninguém tem prazer. Em que ninguém tem prazer. Então, a retribuição é inevitável. E o último motivo que nós encontramos aí no texto, versículo 11 a 13, é um culto antropocêntrico, né? O culto qual a nação está aí dando a Deus. Versículo 11 a 13 diz assim: porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Olha só, o culto aqui que eles estão dando é um culto antropocêntrico, né? Não muito diferente do que nós vemos hoje na maioria das igrejas que se dizem, inclusive evangélica. É um culto aqui que se tornou antropocêntrico quando ali a religiosidade, né, ela não lidar de forma séria com a questão do pecado. Os irmãos lembram que, inclusive, a liderança religiosa, nós vimos isso, elas incentivavam o povo a pecar mais, porque se o povo pecasse mais, haveria mais sacrifícios no templo, e eles então poderiam tirar mais ainda ali, né, daquilo que eram as ofertas ali, se enriquecendo, inclusive. Então, não há ali, naquele culto, né, que não é um culto sério, não há um temor pelo pecado, uma busca por santificação de maneira nenhuma. Então, nós temos visto isso, né? As igrejas evangélicas, a grande maioria, principalmente no Brasil, estão voltadas à questão, né, do evangelho da prosperidade, se preocupam com a prosperidade, fazem, né, dos cultos, inclusive ali, grandes seminários, né, de economia, de administração e tudo mais, mas não falam, né, sobre ou contra o pecado, não falam sobre a salvação que Cristo Jesus oferece, mas estão voltados realmente para aquilo que o homem deseja. E o que é que o homem mais deseja hoje? É obviamente prosperidade, é obviamente também cura, a cura física, mas não a cura espiritual. Então é isso, né, que está sendo oferecido na maioria das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo hoje. Aquilo que agrada o homem. Você entra por dentro da igreja, vai ter as músicas que agradam o homem, né? O lugar tem que estar preparado também para satisfazer ali o homem. Então tudo muito preparado, né? As igrejas hoje, a grande maioria delas, os irmãos sabem, apaga-se a luz, a igreja pintada de preto, de repente uma música, um rockão, alguma coisa, alguém com uma bateria, umas mulheres dançando e tal, não sei o quê, né? E aí eles cantam as músicas lá que puxa a pessoa para cima mesmo, né? No corpo e tal, dá aquela agitada, né? E aí depois falam que vai ter uma palavra e eles gastam ali 5, 10 minutos, no máximo 15 minutos, falando, né, da palavra de Deus, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma busca realmente ali pela voz de Deus, né, no texto da palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com isso, né? Que o nosso culto jamais seja um culto antropocêntrico, ou então nós vamos nos deparar com o juiz de Deus. O nosso culto, o centro dele, seja sempre Cristo. Amém ou não? Nosso culto seja cristocêntrico. Amém ou não? Cristocêntrico. Nós estamos aqui para louvar a Deus, adorar a Deus, glorificar o nome de Deus. Não é de nenhum homem, não é a nós mesmos, né? Nós devemos realmente ter um culto cristocêntrico. O culto também aqui se torna antropocêntrico quando os adoradores tapam os ouvidos às verdades de Deus. No versículo 12 fala sobre isso, né? Israel se fez aqui, ele afastou, né, de Deus, não por ignorância, mas por rebeldia mesmo. Eles estavam ali realmente buscando aquilo que agradava a carne e não a Deus. Então, por que ouvir Deus? Se o que Deus tem para dizer, na sua grande maioria, vai contra aquilo que agrada o homem. Não é assim, irmãos? Uma das provas que a Bíblia não é fruto da inteligência humana é justamente essa, que a Bíblia fala, na grande maior parte, contra o homem, contra aquilo que é os desejos que o homem tem, aquilo que é a vontade do homem. Se fosse o homem que tivesse escrito esse livro, irmãos, ele seria muito mais coerente, né, com aquilo que são as nossas vontades, os nossos desejos. Mas pelo contrário, né, ele fala exatamente ao contrário daquilo que é o desejo humano, inclusive dizendo que nós devemos deixar, né, não nos voltarmos aí à concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, nem à soberba da vida, ou seja, os desejos humanos devem ser abandonados. E o culto também aqui se torna antropocêntrico também quanto às coisas que foram feitas, né, para agradar o homem e
e não a Deus. No versículo 13 fala, inclusive, que os sacrifícios ali, eles pegavam no sacrifício para comer, ou seja, bom, vamos fazer churrasco, né? Ia lá fazer o sacrifício, mas na verdade, vamos agradar aqui, vamos fazer um churrasco e tal. Eu tenho um grande problema, irmãos. Eu vou confessar para vocês aqui. Já por vezes, muitos irmãos chegaram para mim e falam, pastor, por que a gente não faz, né, um almoço todo dia, todo domingo, né, na igreja, tal, uma janta, não sei o quê, faz não sei o quê, uma festinha, papapá. Um dos motivos que eu tenho tanta relutância quanto a isso, irmãos, é que de repente as pessoas não vão chegando na igreja mais para ouvir a palavra de Deus, para cultuar a Deus, mas eles vão vir por causa de uma festinha, eles vão vir, né, por causa, de repente, de algo diferente que está tendo. O atrativo no culto cristão, no culto bíblico, deve ser a palavra de Deus, amém, amado? Deve ser a palavra de Deus. Por mais que sobem aqui alguns irmãos, que nós, como igreja, estamos dando o nosso alvará, né? Ou ali, dando para eles, condição deles louvar a Deus aqui em cima, nos representando diante de Deus, por mais que nós estamos fazendo isso, com os cânticos especiais aqui, mas a atração aqui não deve ser eles, por mais bonito que eles cantem. Amém ou não? A atração do culto aqui deve ser a palavra de Deus, amém ou não? Deve ser o próprio Deus. Um culto cristocêntrico é isso. Não é a atração, né? Não deve ser as programações extras bíblicas que tem por intermédio do culto. Ainda que nós podemos ter, não há nada de errado. Mas quando isso extrapola, né? De forma que agora eu vou na igreja hoje porque, hoje tem uma festinha lá, né? Então hoje eu vou. E aí não tem festinha, eu não vou, né? Não pode, de maneira nenhuma, isso acontecer, né? Então o culto deve ser cristocêntrico, lembrar que é Deus quem deve ser adorado. Então, concluindo, irmãos, então o juízo de Deus chega justamente porque a nação plantou tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, quebraram a aliança de Deus, viveram, né, de forma incoerente espiritualmente, viveram a secularização política, viveram na idolatria, e houve então de Deus a justa retribuição, e essa retribuição inevitável. Deus derrama realmente o seu juízo sobre a nação de Israel. Eles estavam vivendo também num culto, né, antropocêntrico. O juízo de Deus recai então sobre a nação. E nós terminamos o verso 14, diz assim: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios, né? Então o profeta Osés aqui conclui o capítulo aqui dizendo que Israel esqueceu-se do Criador. O resultado então que eles vão ter aqui é justamente por ter substituído Deus, buscando segurança. Inclusive os irmãos lembram, na Síria, Israel terá justamente a sua cidade, né, ali feitas em ruínas, tudo aquilo que eles edificaram de forma a ser forte, a encontrar ali segurança, eles não encontrarão ali de forma nenhuma. Seus opressores chegarão, destruirão a cidade, e eles então terão, né, o tempo para aprender no exílio. Eles terão um tempo para aprender de que, na verdade, o que eles precisam nas suas vidas e a segurança deles só pode vir de um lugar, e é justamente da presença de Deus. Amém, irmãos? Talvez seja isso que nós precisamos aprender na nossa vida aqui. E que Deus, né, Ele tem trabalhado na nossa vida constantemente. Que nós venhamos aprender realmente que o que nós precisamos é Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos de Deus. Amém ou não? Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. E aprender de que, porque nós precisamos de Deus, e nós então fomos a Deus, entregamos a nossa vida a Ele, fomos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, então nós agora devemos glorificar a Deus, buscando dar a Ele uma vida de fidelidade a Ele, a sua santa palavra, viver de forma correta, coerente, né, que é o viver cristão, sabendo que é só assim é que nós vamos ser abençoados por Deus, e nós não vamos sofrer, né, o juízo de Deus sobre as nossas vidas em nenhum momento. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que nós possamos viver assim. Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando.